Olá, pessoal. Então, tô aqui para mostrar aqueles exercícios de fixação que ficou para postar para vocês da nossa aula de revisão, tá? Nossa primeira aula de revisão, nossa primeira parte. Então, nossa questão aí, que eu já tinha mostrado para vocês, para construir um algoritmo para calcular a quantidade de latas de tinta necessária e o custo também para pintar tanques cilíndricos de combustível, tá? Então, eu tenho um tanque no formato cilíndrico, que eu tenho aí, eu sei qual é a altura dele e qual é o raio desse cilindro. E a partir dessas informações eu tenho que descobrir quantas latas de tinta eu preciso para pintar ela e qual vai ser o custo, tá? Então, basicamente, ó, eu sei também que a lata de tinta custa R$ 50 e eu sei também que cada lata tem 5 litros de tinta e que cada litro consegue pintar 3 metros quadrados. Então, a ideia aqui é que você consiga dividir o problema em partes menores para você conseguir resolver. Então, basicamente, o que eu preciso fazer inicialmente é saber quanto de área eu tenho no meu cilindro. Então, por exemplo, se você for pedir para alguém pintar a parede de sua casa, tá? Então, a parede de um cômodo. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa saber é qual o tamanho, né? Quanto de área vai ter essas paredes. Por quê? Porque cada tinta, cada lata de tinta, ela tem uma quantidade de área que ela consegue pintar. Tem uma quantidade de litros ali. Ele especifica na lata quantos metros quadrados dá para pintar com 1 litro daquela tinta, tá? Então, ele sempre tem essa relação. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é quanto de área é que eu vou ter para poder pintar, certo? Então, o que é que acontece? Vou mostrar para vocês o nosso o nosso cilindro, tá? Então, tá aí o nosso cilindro. Então, esse aqui é o nosso cilindro. Então, eu tenho aqui, ó, um círculo, esse daqui, e tem um outro que é a parte de baixo do meu tanque, que também vai ser pintado, tá? Esse daqui, essa peça aqui, ó, representa as paredes do meu cilindro. É como se eu tivesse cortado ele aqui e tivesse aberto. E quando eu faço isso, eu tenho, ó, um retângulo, tá? E aí, com essa relação de círculo, esse aqui, eu tenho aqui, esse tamanho aqui, ele coincide com esse tamanho aqui, que é o comprimento desse círculo, tá? Por isso que ele é 2πr, que é o comprimento do meu círculo, tá? Então, com essa informação, eu sei. Entrada eu tenho o raio e eu tenho também essa altura aqui. Né? Isso que a gente tem lá de entrada, o raio e a altura. E aí, com base nisso aí é que eu tenho que procurar a quantidade de latas de tinta, né? E quanto vai me custar, certo? Então, só para mostrar um pouquinho para vocês, aqui tá, ó, a nossa conta, tá? Nosso processamento aqui, tá? Do nosso raio, tá? Então, ó, esse raio aqui, tá aí. Então, eu tenho duas vezes a área do círculo. Então, um círculo é πr ao quadrado. Então, eu tenho dois círculos, então duas vezes πr ao quadrado, tá? Mais a área do meu retângulo, que é base vezes altura, tá? Então, qual é a base dele? 2πr, aqui, ó, 2πr. E a altura dele, h. Então, duas vezes π vezes r vezes a minha altura, né? Que é o meu h. Certinho? Pronto. Vamos lá para o nosso visual. Então, pessoal, esse daí é o nosso visual G, tá? Então, quando você abre um novo arquivo, ele vem nesse formato. Eu vou tirar aqui alguns comentários, tá? Então, vou dar um nome. Então, fixação. Variáveis. Minhas entradas, quais são? Altura e raio, que são do tipo real. Então, criei lá
aquelas caixinhas, tá? Que vão armazenar a minha altura e que vão armazenar o meu raio, tá? Então, quando eu pegar essas informações, eu já tenho aí 2 caixinhas que eu posso colocar cada um no seu lugar. O que eu preciso de saída? A quantidade de latas, certo? E o custo também, tá? Então, também já criei lá um espacinho para que exista esse espaço de memória, tá? Então, por exemplo, se eu rodar o programa agora, nesse espaço aqui em cima, vai aparecer, nas áreas das variáveis de memória, vai aparecer justamente essas variáveis, tá? Então, quer ver? F9, olha lá. Vou finalizar aqui, tá? Mas olha lá. Declarei uma altura do tipo real, um raio do tipo real, quantidade de lápis do tipo real e um custo do tipo real. Então, isso quer dizer que na minha memória, tá vendo? Variáveis de memória, eu já tenho todas essas 4 aqui definidas, tá? Então, quando eu rodo, elas são criadas. Esse escopo aqui, para vocês, ainda não tem relevância, tá? Depois a gente conversa sobre isso. Bom, voltando aqui, à medida que eu for necessitando das variáveis, eu vou criando mais variáveis para que vocês percebam. Então, vou aqui conversar com o meu usuário e vou dizer assim, olha, digite a altura e o raio do tanque. Tá? Com esse comando, vai aparecer na minha tela essa frase, tá? Então, vou rodar só para vocês verem lá. Olha lá, o que apareceu aí em cima, tá? Digite a altura e o raio do tanque. Exatamente o que eu fiz aqui, tá? Vou finalizar aqui, só para vocês perceberem. Então, ó, leia a altura e raio. Então, eu estou dando aqui um comando de entrada. O que o usuário digitar primeiro vai para a minha variável altura e o que ele digitar depois vai para a minha variável raio. Tá? Então, eu estou colocando conteúdo dentro das minhas variáveis. Vamos ver? Então, fiquem de olho nessa área de variáveis aí da memória, e vocês vão perceber que aqueles valores ali para altura e para raio vão ser modificados, tá? Então, ó, executei, vou colocar o valor 2 para cada um deles. 2, vou colocar um 2 e o outro 3, para que vocês consigam perceber. Olha só de dar o Enter, olha lá, ó, o valor de altura já virou 2. Vou dar o Enter, no raio virou 3, tá? Então, como não tem mais nada para fazer, ele finaliza a execução. Bom, entendido até agora? Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso calcular a área das paredes. Já expliquei para vocês, né? Que quando a gente tem um espaço para pintar, a gente precisa ter uma área, saber o cálculo da área. Então, o nosso cálculo da área, então trouxe aquela fórmula que eu mostrei para vocês anteriormente, trouxe para cá, tá? Então, aqui vocês têm que perceber aqui, tá? Const π. Const π eu ainda não declarei, tá? Então, const π, que é a minha constante π, que vale 13,14, tá? Que mais que eu não declarei ainda, ó? Esse cálculo todo vai ser armazenado em área. Só que percebam aqui, ó, que a área também não foi criada ainda. Então, se eu rodar esse programa, ele vai dar erro. Por quê? Quando ele tentar armazenar essa informação em área, cadê a área? A área não existe, essa caixa não existe. Então, quando ele procurar a caixinha, ele não vai achar. Então, tenho que ir lá e colocar, ó, área, certo? Então, coloco lá minha área e para fazer essa declaração. Agora, quando ele fizer o cálculo, ele já pode jogar dentro da caixinha área, tá? O que é que eu tenho que mostrar para vocês? Se eu estou declarando uma constante, é porque ele tem um valor que não vai mudar. No Portugal, a gente não tem especificamente um comando para dizer que é uma constante. Então, o que é que a gente faz? A gente declara como uma variável, mas logo no início do programa, a gente atribui um valor
para essa variável. É 3,14, tá, gente? Não usa a vírgula, não, tá? Então, 3,14. Então, minha constante π, ó, já foi ali criada. E aí, quando ele chamar aqui const π, já tem um valor para ele poder jogar aqui, certo? Vou rodar só para que vocês percebam essa questão dessas variáveis. Olha lá. 2, 3, não foi isso? Então, olha lá. Vou finalizar aqui. Então, ó, altura 2, raio 3, que foi o que eu digitei, e ele guardou lá nas minhas caixinhas, tá? Diz que constante π vale 3,14, olha lá, ó, constante π 3,14, e ele já fez o cálculo da área e armazenou em área aqui, ó, área 94,2. Só que o que eu quero não é a área, o que eu quero é a quantidade de latas. Então, para saber a quantidade de latas, eu preciso primeiro saber quantos litros eu vou gastar para pintar essa área. Então, litros recebe área dividido por 3. Por que dividido por 3? Porque como se eu pegasse essa grande área e dividisse em partes menores de 3 metros quadrados. Porque cada 1 litro são 3 metros quadrados. Então, eu peguei a minha área total e dividi por 3, tá? Então, dividi por 3. Lembrem, ó, litros, eu declarei litros? Não, então eu tenho que declarar litros, para que ele passe a existir. Vou lá de novo, vou executar para vocês verem, tá? Então, ó, olha lá em cima, zerado, só a constante π que já foi atribuído um valor, tá? Então, 2, 3. Finalizei minha execução porque eu não mandei imprimir nada, então ele finalizou. Mas percebam que, ó, os litros, ó, ele já fez o cálculo de litros, ele declara, como eu declarei, ele já jogou aqui, tá? Então, 31,4. Só que o que eu quero saber são os litros, é a quantidade de latas. Só que eu sei que cada lata tem 5 litros. Então, quantidade de latas vai ser a quantidade total de litros, que foi o que eu achei agora, dividido por 5. Então, a cada 5 litros dá uma lata, certo? Como essa já é uma das saídas que eu quero, eu já vou colocar aqui, ó, escreva quantidade de latas e vou chamar minha variável quantidade de latas. Como assim, Cris? Você vai chamar a sua variável no comando de saída. Então, o que acontece? Quando ele vem aqui, aí ele diz assim, ó, escreva, aí ele vê as aspas, ele diz assim, olha, tem que escrever um texto. Então, vai aparecer lá, quantidade de latas, até onde tem a aspa. Só que depois disso, tem uma variável. Quando ele encontra uma variável, que é separada do texto pela vírgula, ele vai fazer o seguinte, ele vai ver aqui, ó, quantidade de latas. Então, ele vai lá no meu espaço de memória, vai procurar quem tem o nome quantidade de latas, vai pegar o que tem dentro dessa quantidade de latas e vai mostrar aí no lugar dessa palavra aí, do nome dele, tá? Então, ó, vou rodar novamente pra gente visualizar, tá? 2, 3, olha lá. Quantidade de latas, 6,28. Olha ali no quadro das áreas das variáveis de memória. Quantidade de latas, aqui, ó. Quantidade de latas, 6,28. Então, ele pegou esse conteúdo e trouxe cá para o lugar de onde eu chamei ela, tá? Então, toda vez que eu dou um escreva e coloco uma variável assim, que não está dentro do texto, é porque eu quero o conteúdo dessa variável, tá? E para finalizar, a gente precisa encontrar qual é o custo que eu vou ter para fazer essa pintura. Então, o custo recebe o valor da quantidade de latas vezes quanto? 50, porque cada lata é 50 reais. Tá? Como é uma das minhas saídas, eu também vou fazer um escreva dizendo que o custo foi em reais. Quem é que está armazenando esse custo? Minha variável custo. Então, novamente, o que é que ele vai fazer? Quando ele chega nesse comando escreva, que ele olha lá, custo igual a reais, aí ele vê a palavra custo. Então, como ele sabe que é uma variável, porque não está entre aspas, ele vai procurar lá na variáveis de memória
qual é o valor que ele tem dentro de custo, tá? Então, vou rodar novamente para que vocês percebam isso aí, tá? Então, aqui, ó. Quantidade de latas, 6,28. Quantidade de latas, 6,28. E o custo, ó, 314. Então, ó, aqui, ó, 314 aqui. Perceba que tudo ficou grudadinho aqui, né? Então, a gente pode melhorar isso? Pode sim. Então, o comando de saída, a gente tem tanto o escreva, quanto o escreva L, que muitos chamam de escreval, que na realidade o que ele faz? Depois que ele escreve, ele pula a linha, o L de line, ele pula uma linha. Então, vou rodar de novo, com o 2 e 3, para que vocês vejam lá, como ficou mais organizadinho e a gente consegue visualizar melhor o que está acontecendo, tá? Olhem lá, meu campo de variáveis de memória, todo mundo preenchido, certo? Com seus conteúdos. Então, qualquer variável que eu preciso, eu tenho que chamar ela pelo nome para que ele acesse o conteúdo. Certinho? Bom, espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido, olhe esse videozinho mais de uma vez, se for necessário, não tem problema. E nossa aula a gente se encontra para tirar as dúvidas que ficarem aí, tá bom? Então, até mais!